sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares aprovaram um projeto do deputado Samuel Malafaia, que garante pelo menos 20% das vagas de estágio nos poderes executivo, legislativo e judiciário para estudantes de escolas públicas. Entre os critérios de seleção está a realização de prova, ter menor renda familiar, bom rendimento escolar e frequência nas aulas. A proposta depende da sanção do governador para se tornar lei. Na realidade, os estágios normalmente são preenchidos por pessoas de todas as escolas, principalmente muitos das escolas privadas são bem preparados. E o pessoal mais pobre, mais sem recursos, fica aí sem condição de melhorar. Então nós reservamos 20% de vagas, sendo a metade para as pessoas que são negras, índios e quilombolas, quer dizer, 10%. E 10% para o pessoal que fez escola pública de qualquer cor, de qualquer raça, tribo ou nação. O governo poderá construir uma escola em cada unidade socioeducativa inaugurada no estado. A matéria determina a oferta de ensino fundamental e médio nas modalidades regular e ensino de jovens e adultos, além de cursos técnicos e profissionalizantes. A norma vai valer para unidades de internação, internação provisória e tratamento de uso e abuso de drogas. O texto do deputado Eliomar Coelho e do ex-deputado Marcelo Freixo recebeu 2 emendas e retornou às comissões. Se você pretende ressocializar, uma das coisas que eu considero como fundamental é exatamente você dar a educação. Quer dizer, a ressocialização deve passar exatamente pela questão da educação, sendo dada essa educação exatamente pelo sistema que está acolhendo a pessoa. É isso daí o que nós estamos querendo. Então, para cada unidade socioeducativa que seja construída, que pelo menos haja um espaço voltado para a educação dos jovens. Os prédios públicos e privados que tiverem estacionamento terão que instalar bicicletários. O texto da ex-deputada Ana Paula Rechuan prevê o prazo de 4 meses para adequação à nova regra. O texto recebeu 2 emendas e retornou às comissões. Voltou para a segunda discussão, primeiro dia para a apresentação de emendas, a proposta de mudança no regimento interno da Alerj, que proíbe o porte de arma nos prédios e no plenário da casa. O texto do deputado Dionísio Lins ainda pode receber emendas por mais 2 sessões. O Estado poderá ter um programa chamado CNH do Povo. O objetivo do projeto do ex-deputado Iranildo Campos é permitir que os cidadãos de baixa renda, egressos do sistema penitenciário e estudantes possam tirar a carteira de habilitação sem custo. A matéria recebeu 9 emendas e volta a ser analisada pelas comissões. Os moradores de Duque de Caxias que comprovarem que não recebem abastecimento de água pelo menos uma vez por semana poderão ter anistia dos débitos com a SEDAI. Foram aprovadas emendas que garantem a anistia para os moradores de todo o estado que enfrentam um problema. A proposta ainda recebeu mais 2 emendas e retornou às comissões. Também recebeu 2 emendas a proposta do ex-deputado Átila Nunes, que determina a criação de presídios especiais para presos primários. O direito ao pagamento de meia entrada para jovens de até 21 anos pode ser divulgado nos estabelecimentos de lazer e entretenimento. O projeto da ex-deputada Tânia Rodrigues recebeu 2 emendas. O Estado poderá ter uma campanha de conscientização e prevenção ao câncer de cólon e reto. A proposta do ex-deputado Farid Abrão foi aprovada e retorna ao plenário para mais uma discussão. Está em processo de recebimento de emendas o projeto de resolução apresentado pela bancada do PSOL e pelos deputados Luiz Paulo, Carlos Mink, Valdec Carneiro e enfermeira Rejane, que altera o regimento interno da Alerj. Os parlamentares modificam artigos sobre a posse dos eleitos e a convocação de suplentes. Na proposta, os deputados falam sobre a convocação no caso de afastamento judicial. Entre as medidas, está prevista a suspensão do pagamento do salário dos parlamentares afastados pela Justiça. Nos casos em que os deputados presos sejam inocentados no decorrer do mandato, eles poderão assumir o cargo.
Se forem condenados, o regimento já prevê a perda do mandato. O texto prevê ainda a convocação de suplentes ao fim do prazo para a posse. Uma vez que o deputado que está preso, impedido pela justiça, fique longe da casa por um mês, chama-se o seu suplente imediatamente, sustando assim os seus recursos, né? É isso que pede o nosso projeto, que recebeu várias emendas. Então a gente espera que essas emendas possam fortalecer e qualificar ainda mais o projeto para que essa casa volte ao funcionamento normal que precisa ter, que a sociedade espera. E o deputado Fábio Silva quer autorizar o governo a cobrar a tarifa social da SEDAI para o fornecimento de água e o tratamento de esgoto de igreja e templos religiosos de todos os cultos e denominações. A área construída não poderá ser superior a 300 metros quadrados. O projeto aprovado segue para a sanção do governador. Até clubes de natação, para você ter uma ideia. E escolas de samba hoje têm o benefício da tarifa social de água. E por que não as igrejas, né? Então eu apresentei esse projeto, também incluindo no rol, né, daqueles que têm o benefício da tarifa social de água, as igrejas de todas as denominações. É importante ressaltar isso, para depois não falar, está beneficiando só o evangélico, entendeu? Inclusive podiam arguir que o projeto seria inconstitucional. Nesta quarta-feira, os parlamentares aprovaram o projeto do ex-deputado Benedito Alves, que cria os programas de incentivo à prática de atividades físicas no estado do Rio. De acordo com o texto, as secretarias estaduais de saúde e de esporte e lazer devem implementar os programas que incluem campanhas e palestras sobre o tipo de atividade física mais adequada para cada pessoa. A proposta foi aprovada e segue agora para a sanção ou veto do governador. A Secretaria de Educação do Rio deve escalar os professores docentes 1, que lecionam do 6º ao 9º ano do ensino fundamental ou ensino médio, para uma única unidade escolar. É o que diz o projeto do deputado Valdec Carneiro e do ex-deputado Dr. Julianelli. O texto também determina que o professor com carga horária de 16 horas semanais poderá ocupar no máximo 3 turnos por semana. Já o profissional com carga horária de 30 horas só vai poder ocupar 5 turnos semanais. A matéria recebeu 2 emendas e volta a ser analisada pelas comissões. Infelizmente, ainda é comum que o professor com uma única matrícula seja instado a trabalhar em várias escolas diferentes, o que transforma o seu cotidiano num verdadeiro pesadelo, aumenta o seu desgaste físico, aumenta os seus custos e ainda tem repercussões negativas sobre todas as escolas onde ele trabalha, porque ele infelizmente não fica vinculado a um projeto pedagógico ao qual ele pode se dedicar integralmente. Ele tem que se multiplicar, tem que se fragmentar em várias escolas. A atividade da Polícia Civil pode passar a ser reconhecida como técnica, já que esses profissionais passam por curso específico para entrar na carreira. O objetivo do projeto da deputada Marta Rocha é adequar a atividade à Constituição Federal, permitindo que os policiais possam também dar aulas. A matéria foi aprovada em segunda discussão e agora segue para análise do governador. O ingresso na Polícia Civil exige o 3º grau completo. Em razão disso, há uma infinidade de policiais civis que possuem mestrado, especialização. E quando a gente reconhece a possibilidade que a atividade policial seja entendida pelo seu caráter técnico, isso permite que o policial possa exercer o magistério, com a acumulação das 2 funções, que não deverá ultrapassar as 60 horas e, obviamente, que o policial não pode estar trabalhando numa escola no dia do seu plantão. E a deputada Lucinha quer autorizar o governo a conceder incentivos fiscais a empresas produtoras de embalagens e bandejas biodegradáveis feitas a partir da fécula de mandioca. O projeto recebeu uma emenda e volta a ser analisado nas comissões. Pessoas com visão monocular, ou seja, que tenham cegueira em um dos olhos, podem ser consideradas deficientes. Com isso, elas terão direito a todos os benefícios e programas destinados às pessoas deficientes do estado do Rio, como, por exemplo, o passe livre em transportes intermunicipais.
projeto do deputado André Siciliano e do ex-deputado Geraldo Pudim recebeu 8 emendas. Passou pelo segundo dia para recebimento de emendas a proposta de alteração do regimento interno da Alerj, que proíbe o porte de arma dentro dos edifícios da Assembleia Legislativa. O porte deve ser liberado apenas para integrantes do sistema de segurança da casa, quando estiverem em serviço. No caso de parlamentar armado no plenário, caberá ao presidente, aos membros da mesa diretora ou ao corregedor a ordem para desarmá-lo. A proposta do deputado Dionísio Lins retorna à pauta mais uma vez. Pode ser estabelecida uma data limite para o pagamento de serviço extraordinário realizado por policiais, bombeiros e inspetores penitenciários do Estado do Rio. O projeto do ex-deputado Flávio Bolsonaro determina que serviços prestados até o 20º dia do mês devem ser pagos até o 2º dia útil do mês seguinte. Já os serviços prestados entre o 21º dia e o último dia do mês devem ser pagos até o 10º dia útil do mês seguinte. A proposta recebeu 2 emendas. As escolas particulares do Rio podem ser obrigadas a assegurar aos alunos com deficiência todas as garantias que já são estabelecidas por lei para a rede pública de ensino. Entre elas, espaços acessíveis, currículos próprios e professores especializados. O projeto do deputado Valdec Carneiro, que complementa uma lei de 2005, foi aprovado em primeira e retorna em segunda discussão. A gente aproveitou a inspiração da Lei Brasileira de Inclusão, que foi sancionada em 2015 pela presidenta Dilma Rousseff, ao mesmo tempo observando a legislação estadual e, em particular, a lei que em 2005 instituiu o Sistema Estadual de Ensino do Rio de Janeiro e que prevê a inclusão do aluno com deficiência, mas apenas no âmbito da rede estadual. Ora, é preciso trazer para essa responsabilidade cidadã, né, as escolas particulares e, mais ainda, elas não têm que cobrar das famílias por isso. As famílias já pagam as mensalidades. Passou pelo 3º dia para recebimento de emendas o projeto de resolução apresentado pela bancada do PSOL e pelos deputados Luiz Paulo, Carlos Mink, Valdec Carneiro e enfermeira Rejane, que altera o regimento interno da Alerj. Os parlamentares modificam artigos sobre a posse dos eleitos e a convocação de suplentes. Na proposta, os deputados tratam da convocação em caso de afastamento judicial. Entre outras medidas, está prevista a suspensão do pagamento do salário dos parlamentares afastados pela Justiça. Caso os deputados presos sejam inocentados no decorrer do mandato, eles poderão assumir o cargo. Se forem condenados, o regimento já prevê a perda do mandato. A proposta recebeu 36 emendas e volta à pauta para a segunda discussão. Procura fazer com que o suplente seja convocado imediatamente e suspenso também imediatamente o dinheiro recebido pelo deputado que está impedido judicialmente. Então, a gente procura fazer com que a casa volte à normalidade, requerendo esse suplente de volta aqui para casa. O TRF2, Tribunal Regional Federal 2, decidiu que eles podem tomar posse, mas desde que a Assembleia Legislativa concorde. E a posse tem que ser no presídio, ou domiciliar, no caso de prisão domiciliar. O deputado preso, ou o deputado que, por exemplo, sofre um traumatismo craniano e pode ficar dormindo 6 meses, ele tem direito a assumir o mandato. Se for com traumatismo craniano, o dia que acordar sem sequela. O preso, o dia que for absolvido ou solto sem condenação. Enquanto isso não ocorre, não são diplomados. E se não são diplomados, não têm direito a salário, nem tampouco a nomear gabinete. E passados 60 dias, isto é, a contar de 1º de fevereiro, a contar do prazo, você chama o suplente em caráter provisório e não definitivo. Nesta quinta-feira, os parlamentares analisaram um projeto que obriga operadoras de telefonia fixa, móvel, de transmissão de dados e de TV por assinatura a enviar aos clientes em 7 dias corridos uma cópia dos contratos de adesão e termo de aditamento por carta registrada.
O texto dos ex-deputados Zaqueu Teixeira, Gilberto Palmares e do deputado afastado Luiz Martins recebeu 5 emendas e retornou às comissões. Estabelecimentos que comercializam em suas próprias instalações ou entregam em domicílio pescados prontos para o consumo podem ser obrigados a identificar os alimentos, indicando o nome da espécie e o local de origem. Quem descumprir a lei pode ser punido. A regra vale para restaurantes, bares, bufês, cantinas e similares. O projeto do ex-deputado Rafael Pisciani recebeu 5 emendas e retornou às comissões. O governo do estado deverá fornecer pulseiras de identificação para doentes crônicos que sofrem de doenças como Alzheimer, mal de Parkinson e epilepsia, autistas, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. A pulseira deve ter um código com o nome do indivíduo, endereço, telefone para emergências, alergias a medicamentos e tipo sanguíneo, além de doenças pré-existentes e outras informações que possam ajudar no socorro. A matéria do deputado Felipe Soares foi aprovada e pode virar lei. O prazo da licença maternidade ou paternidade do servidor público estadual pode ser ampliado para 12 meses quando a criança nascida ou adotada tiver microcefalia ou apresentar alguma deficiência grave. A licença poderá ser prorrogada por até 36 meses, mediante avaliação da perícia médica do Estado. O projeto das deputadas enfermeira Rejane, Lucinha e do ex-deputado Dr. Deodalto recebeu uma emenda. Todas as mulheres que ficam grávidas, elas esperam que o seu bebê nasça sem problema nenhum, obviamente, né? E quando você se depara por uma doença como a microcefalia tão grave, né, onde você tem um bebê que vai necessitar dos seus cuidados para o resto da vida, é fundamental que a gente tenha essa sensibilidade de entender que nesse primeiro ano de vida é uma mudança muito drástica para esse casal, né? Para essa família. O governo do estado pode criar um aplicativo para marcação de consultas na rede de saúde pública. A marcação poderá ser feita acompanhada de encaminhamento médico para a especialidade. O aplicativo deve ficar disponível para utilização em tablets e smartphones. O texto da deputada Marta Rocha foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. Fico me perguntando qual a necessidade de obrigar um paciente a estar numa fila tão somente para marcar uma consulta. Se ele estivesse naquela fila para quando chegasse a sua vez, ele tivesse o atendimento, eu entenderia. Mas tão somente para buscar uma consulta e muitas vezes, quando chega a sua vez, tomar conhecimento que naquele hospital não tem aquela modalidade de atendimento, então o que a gente pretende é dar celeridade, transparência e eficiência para que esse problema tão comum na área da saúde seja enfrentado e que a política pública seja oferecida com qualidade. Estabelecimentos bancários podem ser obrigados a divulgar em locais de grande circulação e nos sites da internet a opção de conta corrente, conta poupança e conta digital, com todos os serviços essenciais. Quem descumprir a regra pode ser punido de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. A proposta do ex-deputado Wagner Montes foi aprovada e pode virar lei. Recebeu 8 emendas o projeto de resolução do deputado Dionísio Lins, que proíbe o porte de arma dentro dos edifícios da Alerj. O porte deve ser liberado apenas para integrantes do sistema de segurança da casa quando estiverem em serviço. No caso de parlamentar armado no plenário, caberá ao presidente, aos membros da mesa diretora ou ao corregedor a ordem para desarmá-lo. A proposta ainda retorna à pauta para votação. Já o ex-deputado Zaqueu Teixeira quer criar a categoria funcional de perito em desativação e de locais de explosão. O ingresso na categoria, que terá 42 cargos, vai acontecer pela alteração dos títulos dos profissionais que comprovadamente já atuem na desativação de artefatos explosivos e incendiários e que tenham habilitação em curso de explosivos e armadilhas da Academia de Polícia
ou que tenham sido instrutores ou professores no curso. O projeto também cria o Esquadrão Antibombas da Polícia Civil. A matéria recebeu 3 emendas e retornou às comissões. E o ex-deputado Iranildo Campos quer proibir o uso, comercialização, produção, importação e publicidade de andadores infantis para crianças menores de 2 anos de idade. O texto também prevê campanhas de esclarecimento sobre os riscos de acidente. A proposta recebeu 9 emendas e retornou às comissões. O governo do estado poderá criar a Fundação Estadual da Região Serrana. A ideia é manter e desenvolver a Universidade Estadual da Região Serrana, promover o desenvolvimento econômico e tecnológico, fazer estudos e recomendar medidas de prevenção às catástrofes. A fundação terá um conselho curador com 7 integrantes e 2 suplentes com mandato de 4 anos. O projeto do ex-deputado Átila Nunes foi aprovado em primeira discussão. As atividades dos servidores estaduais poderão ser executadas fora do local de trabalho, em sistema de home office, nos casos em que for possível, de acordo com as características do serviço. O home office é facultativo e necessariamente terá metas de desempenho seguindo padrões de razoabilidade. Não será permitido o home office para servidores em cargos de chefia ou em estágio probatório, além dos que sofreram penalidade disciplinar nos 2 anos anteriores à indicação. A proposta do ex-deputado Nivaldo Mulim recebeu 7 emendas e retornou às comissões.